Foi montada uma pilha em que o polo positivo era constituído por um bastão de paládio, mergulhado numa solução de cloreto de paládio, e o polo negativo por um bastão de níquel, mergulhado numa solução de sulfato de níquel. As semi-reações que representam os eletrodos são: letra A. Escreva a equação que representa a reação química que ocorre quando a pilha está funcionando, sentido espontâneo. Para responder esta questão, é necessário saber o conceito de pilha. Usamos as pilhas e as baterias, que são as associações de pilhas, em vários aparelhos eletrônicos e até em automóveis. Mas o que são pilhas? As pilhas são dispositivos que geram corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução espontânea. As reações de oxirredução, também chamadas de óxido-redução ou redox, são reações que ocorre transferência de elétrons. Ela consiste de duas reações simultâneas, a oxidação e a redução. A oxidação consiste na perda de elétrons por uma espécie química, e a redução consiste no ganho de elétrons por uma espécie química. Vamos a um exemplo dessa reação. Ao colocarmos uma barra de zinco que tem cor cinza em uma solução de íons cobre 2, veremos que após certo tempo a solução começa a perder cor e aparece um depósito de cor avermelhada na placa de zinco. Houve transferência de elétrons. O zinco transferiu 2 elétrons para o cobre e forma cobre metálico, que se deposita na placa. E o zinco, que perdeu 2 elétrons, forma o íon zinco, que vai para a solução. O íon cobre 2, que dá cor azul para a solução, vai ser consumido e, portanto, a solução vai perdendo cor. Podemos escrever duas semi-reações, uma de redução e outra de oxidação. O número de elétrons perdidos na oxidação é sempre igual ao número de elétrons recebidos na redução. A soma dessas duas semi-reações fornece a equação global da reação de oxirredução. Essa reação é espontânea. Podemos fazer com que essa transferência de elétrons ocorra através de um fio metálico. Nesse caso, estamos montando uma pilha. Agora vamos ver as partes de uma pilha. A pilha é formada de duas semicelas. Cada semicela é constituída de uma placa de um metal, chamado de eletrodo, mergulhada em uma solução aquosa que contém um de seus íons. O polo negativo é o eletrodo de onde saem os elétrons, e o polo positivo é o eletrodo para onde vão os elétrons. Chama-se ânodo o eletrodo onde ocorre a oxidação, e cátodo o eletrodo onde ocorre a redução. Na pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Nesta pilha, o polo negativo e ânodo é o eletrodo de zinco e o cátodo e polo positivo é o eletrodo de cobre. Podemos encontrar a equação global da reação de oxirredução da pilha da mesma forma, somando as duas semi-reações. Ao longo do tempo, a placa de zinco vai sofrendo corrosão e aumenta a concentração de íon zinco na solução. E a placa de cobre vai aumentar de massa pela deposição de cobre metálico, diminuindo assim a concentração de íons cobre 2 na solução. Além das duas semicelas, uma pilha também contém uma ponte salina, que é um tubo, em geral em formato de U, preenchido por material gelatinoso que contém uma solução concentrada de um sal, em geral cloreto de potássio. À medida que ocorre a reação, vai ser criado um excesso de cargas positivas na solução da semicela de zinco, pois os íons zinco vão ser formados, e um excesso de cargas negativas na solução da semicela de cobre, pois os íons cobre 2 vão ser consumidos. Assim, a ponte salina vai fornecer seus íons para restabelecer o equilíbrio de cargas. Agora vamos resolver o exercício. Veja que ele indicou
que o polo positivo era eletrodo de paládio e o polo negativo o eletrodo de níquel. Assim, conforme vimos, na pilha, o ânodo é o polo negativo e é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Portanto, o elemento que se oxida é o níquel. Veja que devemos inverter a semi-reação fornecida, pois ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons pela espécie. Também vimos que o cátodo é o polo positivo na pilha, e é o eletrodo onde ocorre a redução. Portanto, o elemento que se reduz é o paládio. Veja que não devemos mexer na semi-reação fornecida, pois ocorre a redução, que é o ganho de elétrons pela espécie. Podemos encontrar a equação global da reação de oxirredução da pilha somando-se as duas semi-reações. Lembre que o número de elétrons perdidos deve ser igual ao número de elétrons ganhos. E neste caso está correto. Portanto, esta é a equação que representa a reação de oxirredução da pilha. Letra B. O que acontece com as concentrações de íons paládio 2 e íons níquel 2 durante o funcionamento da pilha? Explique. A equação é a representação de uma reação química. Ela mostra quais são os reagentes, que são as substâncias que vão ser consumidas, e quais são os produtos, que são as substâncias que vão ser formadas. Dessa forma, os íons paládio 2 vão ser consumidos e sua concentração vai diminuir durante o funcionamento da pilha. E os íons níquel 2 vão ser formados e, portanto, sua concentração vai aumentar durante o funcionamento da pilha. Letra C. Os dados da tabela abaixo sugerem que o princípio de Le Chatelier se aplica à reação química que acontece nessa pilha. Explique por quê. O princípio de Le Chatelier diz que se um sistema em equilíbrio sofrer alguma perturbação, o equilíbrio irá se alterar de modo a minimizar esta perturbação. Vamos tentar entender esse princípio mais profundamente. Algumas reações acontecem em apenas um sentido. Por exemplo, a queima de um pedaço de madeira. Ela só terminará quando acabar o combustível, no nosso caso a madeira. É dito que esta reação é irreversível. Entretanto, outras reações não chegam a se completar totalmente. Em um dado momento da reação, as concentrações dos participantes, ou seja, dos reagentes e dos produtos, não se alteram mais. Nesta condição, dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Essas reações são reversíveis, ou seja, elas ocorrem tanto no sentido direto como no inverso. Para representar uma reação reversível, utilizamos estas notações. Um sistema ao atingir o equilíbrio poderia ficar desta maneira indefinidamente. Entretanto, podemos, através de algumas ações externas, perturbar esse sistema, e sua consequência será um deslocamento do equilíbrio. Esse deslocamento pode ser para a direita, no sentido da formação dos produtos, ou para a esquerda, no sentido do seu consumo. Esse deslocamento é temporário e, algum tempo depois, irá se atingir um novo equilíbrio. O princípio de Le Chatelier, descrito há pouco, permite prever qual será o efeito de uma perturbação para o equilíbrio. São 3 fatores que podem alterar o equilíbrio: a concentração, a temperatura e, se algum ou mais participantes forem gases, a pressão. Aumentando a concentração de participante, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo desse participante. Diminuindo a concentração de um participante, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação desse participante. A temperatura é um fator que, além de deslocar o equilíbrio, muda também o valor da constante de equilíbrio. Nas reações reversíveis, existe sempre o sentido exotérmico, ou seja, um sentido que libera calor para o ambiente, e um sentido inverso endotérmico, ou seja,
um sentido que absorve calor do ambiente. Assim, aumentando a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico, e diminuindo a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico. A pressão, conforme dito anteriormente, só influencia quando há na reação compostos no estado gasoso. Aumentando a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido que apresenta menor número de mols de gases, e diminuindo a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido que apresenta maior número de mols de gases. Vamos ver por que isto ocorre. Em uma reação química, os coeficientes estequiométricos, que são os números que ficam na frente das fórmulas, representam a proporção em número de mols que os reagentes são consumidos e os produtos formados. A lei do gás ideal mostra que nas mesmas condições de temperatura e no mesmo volume, a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Assim, com o aumento da pressão, o equilíbrio se deslocará no sentido que vai atenuar o aumento da pressão, ou seja, no sentido que apresentar menor número de mols, pois terá menor pressão. E da mesma forma, com a diminuição da pressão, o equilíbrio se deslocará no sentido que vai atenuar a diminuição da pressão, ou seja, no sentido que apresentar maior número de mols, pois terá maior pressão. Vamos voltar ao exercício. Na tabela, são mostradas as concentrações dos íons paládio 2 e dos íons níquel 2 e a diferença de potencial elétrico em vários experimentos. Mas o que é essa diferença de potencial elétrico? Vamos estudá-la. As substâncias apresentam diferentes tendências de sofrer oxidação ou redução, que são os potenciais de oxidação e redução, respectivamente. Por exemplo, o potencial de oxidação mede a tendência de uma espécie sofrer oxidação, ou seja, de perder elétrons, e o potencial de redução mede a tendência da espécie sofrer redução, ou seja, de ganhar elétrons. Quanto maior o potencial de redução, maior é a tendência da espécie sofrer redução, e quanto maior o potencial de oxidação, maior é a tendência da espécie sofrer oxidação. Em uma pilha, sofre oxidação quem apresenta maior potencial de oxidação, e sofre redução quem tem maior potencial de redução. Como são processos inversos, o potencial de redução de uma dada espécie é igual a menos o potencial de oxidação dessa mesma espécie. Entretanto, não conseguimos medir esses potenciais diretamente das espécies. Conseguimos apenas medir as diferenças de potenciais elétricos através de um aparelho chamado voltímetro. Assim, se colocarmos um voltímetro nessa pilha construída, ele apontará dado o valor de diferença de potencial. Se alterarmos as concentrações dos íons iniciais ou se alterarmos as semicelas, essa diferença de potencial será diferente. Perceba que do experimento A para o experimento B, a concentração de íons paládio 2 permaneceu constante e a concentração de íons níquel 2 aumentou. Portanto, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido de seu consumo, diminuindo a diferença de potencial elétrico. De B para C, a concentração de íons níquel 2 permaneceu constante e a concentração de íons paládio 2 diminuiu. Portanto, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido de sua formação, diminuindo a diferença de potencial elétrico. E, portanto, sugerindo que o princípio de Le Chatelier se aplica à reação química que acontece nessa pilha. E a questão está encerrada.